plenitude do caminho estreito. Capítulo 5. Deixando Deus guiá-los no caminho. Mas Deus fez com que o povo rodeasse pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho. Ele os guiaria ao deserto para, por meio disso, ensinar-lhes sobre confiança, fé e obediência. Êxodo, capítulo 13 e versículo 18. Nessa passagem, podemos ver os cuidados de Deus com aquela multidão de mais de 2 milhões de pessoas. O Senhor ia na frente, de dia em coluna de nuvem, por causa do calor do sol, para guiá-los pelo caminho, de noite em uma coluna de fogo, para iluminá-los, a fim de que andassem de dia e também de noite. Podemos entender que Deus os conduzia com muita segurança e foi adiante para salvá-los. Podemos entender que assim como aquela nuvem os protegia do sol e à noite os aquecia, assim também o Espírito Santo nos protege, nos guia, nos direciona e também nos aquece na nossa trajetória. Deus os guiava naquele deserto, pois tinha um propósito, um plano. Nós sempre faremos os planos para a nossa vida, mas o Senhor os realiza segundo a sua vontade e o seu querer. Deus havia planejado algo maravilhoso para os hebreus, mas, infelizmente, a murmuração desagradou ao Senhor. Deus sempre tem o melhor reservado para os seus, mas devemos obedecê-lo. A desobediência cobrou um alto preço, um preço de 40 anos, uma rota mudada pelo Senhor. Em Êxodo, vemos que Deus fez cair pão do céu, o maná, e quando o orvalho cessou de descer, eis que sobre a face do deserto havia uma coisa miúda, redonda como a geada. Era o pão do céu que o Senhor mandara. Era tão delicado que não podia estar em contato com a terra. Caía sobre o orvalho e tinha que ser recolhido antes que saísse o sol. Isso nos ensina que as bênçãos de ontem não são suficientes para hoje, nem as de hoje para amanhã. Devemos nos alimentar das coisas de Deus todos os dias, pois as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não precisamos andar preocupados, ociosos, pois o Senhor nos dá o sustento diário na medida certa, nem mais e nem menos, mas o necessário para que vivamos aquecidos, alimentados e guardados em segurança. Esta passagem nos ensina a crer com esperanças que Deus sempre fará não o que queremos, mas o que necessitamos. Os hebreus que guardaram o maná para o outro dia não estavam confiando inteiramente nas provisões de Deus. Então, os manás guardados apodreciam. Não te estribes no teu próprio entendimento, querendo ser mais inteligente que Deus, pois do homem são os planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Do homem vem o planejar, mas só o Senhor poderá executar. Assim como o Senhor cuidou dos filhos de Israel durante toda aquela trajetória, provendo roupas, calçados, proteção e segurança, Ele também cuidará de ti e da sua família. A terra prometida era um lugar que emanava leite e mel, uma terra próspera, mas que precisava ser conquistada. Muitas das vezes Deus nos faz a promessa de nos dar bênçãos, mas cabe a nós conquistá-las. As etapas e os processos no caminho da promessa. Por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Números capítulo 14 e versículo 3.
Aquele povo sofrera na escravidão por mais de 400 anos e clamava por um libertador. Deus ouviu aquele povo que vivia debaixo do chicote e levantou Moisés para libertá-los. Nós entendemos que uma das etapas no caminho do deserto foi a espera, pois existe um tempo determinado pelo Senhor para cumprir tudo em nossas vidas. A palavra nos diz que a paciência produz experiência e a experiência a esperança. A primeira etapa no caminho da promessa é o tempo da espera. A maior prova de nossa fé é a nossa obediência, e a segunda etapa do processo no caminho da promessa é a obediência. Ela nos dá uma condição para que pudessem atravessar o mar e chegar na terra de Canaã. Desde a saída do Egito, eles precisariam de apenas 40 dias, mas por causa da murmuração, levaram 40 longos anos, pois não seguiram as leis de Deus. Seriam 425 quilômetros, mas o povo não se dobrava para os seus mandamentos. Então o Senhor mudou a rota. Muitos não conseguiram chegar na terra prometida. Dos 2 milhões de pessoas, somente os menores de 18 anos entraram. Eles queriam voltar ao Egito, pois não confiaram, não acreditaram, reclamavam, não entenderam os processos, sentindo saudade do que haviam deixado do Egito. Muitas pessoas são resgatadas da escravidão do pecado, mas não aceitam os processos e as etapas no caminho novo que Deus lhe colocou. Reclamam, sentindo falta, e voltam a realizar as obras do mundo, quando logo à frente eles receberiam as suas promessas. Não se desapegam da velha natureza, se apegam ao velho eu, não se despojam das velhas vestes, mas entendemos que as etapas são propósitos de amadurecimento. Não podemos andar segundo as nossas próprias vontades, pois o Senhor nos diz: os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os caminhos de Deus são melhores que os nossos caminhos. Os pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Os planos de Deus para nós são bem melhores. Moisés não conseguiu representar a grandiosidade de Deus e acabou ferindo a rocha. Por isso, só avistou a terra de Canaã ao longe. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu então os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Essa passagem nos mostra uma condição de obediência a Deus. A promessa do Senhor nos impõe uma condição de espera, uma condição de obediência. Precisamos passar pelo deserto para entender qual a perfeita, qual é a agradável vontade de Deus para a nossa vida. Precisamos passar pelo deserto para podermos nos deleitar na vontade do caminho do Senhor. Será que o nosso deserto espiritual tem produzido em nós algo novo? Bendito seja o Senhor que deu ao povo de Israel tudo o que disse. Nenhuma de suas palavras caiu, de suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor cumpriu tudo para eles, deu Moisés como líder. Deus cumpre todas as suas promessas, mas devemos obedecer a sua palavra. Talvez você esteja andando em círculos e não consegue chegar ao seu objetivo sem sair do lugar, como aquele povo que levou 40 anos para sair do Egito e chegar a Canaã, com apenas 425 quilômetros a serem percorridos. Seja como Josué e Caleb, que acreditaram. Eles não duvidaram da promessa, olharam com bons olhos, foram positivos, confiaram no Senhor, seguiram os decretos de Deus. Pergunto a você, com qual ângulo você tem olhado para os projetos de Deus na sua vida? De que maneira está lidando com os seus problemas? Como temos enfrentado os nossos processos? Deus nos diz em sua palavra que não devemos temer, nem parar no meio da caminhada,
pois o nosso Deus é conosco por onde quer que andarmos. Dos 12 homens que foram escolhidos para espiar a terra prometida, apenas 2 acreditaram que seria possível: Josué e Calebe. Creram quando avistaram a terra. Olharam positivamente para ela. Os outros, duvidando, falavam que somos como gafanhotos perto desses gigantes. Por isso, é importante olhar para a promessa com uma perspectiva de fé diferente. Os 10 acharam que não eram capazes. O segredo para todo cristão é passar pelo deserto e conseguir alcançar a promessa. É saber esperar o tempo do propósito, não murmurar, não reclamar, andar sempre em obediência, não se contaminar com as coisas do mundo, sermos fiéis. Deus não tem prazer no que recua, mas se alegra com os que marcham. Então Ele irá diante de nós, para que o seu nome seja glorificado. Acredite que é possível, apesar dos gigantes e das adversidades em seu caminho. Acredite, a promessa é para quem crê.